Sim. E eu tô curioso pra saber sobre esse teu período de pós-casamento, essa viagem de 1 ano e meio viajando de carro e conhecendo o mundo. Porque é o tipo de coisa meio distópica que todo mundo diz que vai fazer um dia, mas pouquíssima gente faz, assim. Né? Tipo, vou viajar ao mundo, vou pros Estados Unidos de carro, vou ficar 1 ano e meio viajando de carro. Eu tenho um amigo meu que fez isso. Então, Viajou pela América do Sul. Então. Você conhece ele, o Bros? Sim, claro, Bros. estudou comigo. Estudou com a gente, o Alan, claro. O Alan. Esse cara é maravilhoso. Ele é foda pra Foda caralho. pra caralho. Isso aí, mas tá vendo? O perfil de gente que faz isso é tipo esse cara, assim, que é esse. É o guitarrista, o ripão. O cara, então. Não é todo mundo que tem coragem de meter a cara e fazer um bagulho desse, principalmente depois de um casamento ali e tal, começando uma vida a dois. Como é que surgiu essa ideia? E como é que foi? Você consegue me condensar, assim, me contar um pouco como é que foi esse período da sua vida? O que vocês viveram? O que vocês conheceram? O que isso transformou na tua cabeça? Teve um grande perrengue nessa trajetória aí? Se teve muito perrengue? É. Teve uns perrengues. Teve tanta coisa. Porque 1 ano e meio não é uma viagem, né? É uma vida, né? Uma parte da vida, né? Então, tudo começou na primeira vez que eu fiquei com o Arthur. Que eu fui dar carona pra ele no carro do meu pai, que era uma Defender enorme. E ele falou, nossa, esse carro aqui é tipo desses carros que as pessoas vão até os Estados Unidos e tal. Eu falei, bora! Aquele chavaquinho e tal. Bora. Aí a gente ficou... E aí, nosso relacionamento foi ficando sério e tal, blá, blá, blá. E aí a gente... Eu acho que foi uma coisa mútua, né? Tanto eu quanto ele, a gente alimentou esse sonho um no outro. E aí a gente começou a levar a sério isso e falar, vamos? A gente já tem o carro, que é o mais caro, né? A gente já tem, era do meu pai, né? Mas ele emprestava. Aí a gente foi um pouco organizando a nossa vida em função disso. Justamente o casamento, ele veio para que os presentes ajudassem a gente a equipar o carro e viajasse. Então, assim, a gente tinha uma barraca no teto do carro, a gente fez todo um mobiliário dentro, então tinha pia, fogão, geladeira. Curioso pra ver essa Range Rover Meteu um trailer, assim. Meti o trailer, ter ficado do caralho, cara. Meti o motorhome. Legal. Aí a gente, tipo, vamos! A gente juntou um dinheiro, vendeu umas fitas, blá, 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 vamos! Pra onde? Não sei! Vamos! E aí a gente foi primeiro pro sul. E aí tem uma história engraçada, que quando a gente tava saindo do Brasil, a gente, nossa, caramba, né? A gente não sabe mais quando a gente vai voltar, a gente não sabe pra onde a gente vai e tal. A gente tava no Chuí. Que era um espírito de aventura, né? Super, porra, imagina! Caralho. Puta E, assim, filme, assim. E devo dizer, eu só fiz tudo isso e consegui fazer tudo isso porque o Arthur era meu grande parceiro, assim. E a gente tinha uma parceria incrível e que permitiu esse sonho se tornar realidade, assim. E aí a gente tava no Chuí, quase chegando na fronteira do Uruguai, e a gente ia ficar na casa de um conhecido, um cara que fazia umas esculturas com osso de baleia que ele achava na praia, enfim. E aí a gente tava na estrada ouvindo Miles Davis, eu lembro, e aí a gente quase atropelou um gato preto. E aí era uma estrada que não tinha acostamento, e era meio pantanoso do lado, e aí vinha um caminhão, quase atropelou o gato, quase, tipo, causou um acidente. Eu falei, mano, vamos tirar esse gato no meio da estrada, né? A gente tirou o gato do meio da estrada, chegamos na casa do cara e falou, bom, você quer um gato, né? Sei lá. Aí o cara, tipo, não, eu já tenho, tipo, 3 gatos, uma cabra e 5 cachorros. A gente falou, tá, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque a gente tem que atravessar a fronteira. Né? A gente tava no último momento do Brasil para chegar no Uruguai. E para você atravessar a fronteira com um bicho, você tem que fazer uma porrada de documentos. É mesmo? Você tem que... Cada país é de um jeito. Aí eu vou te explicar por que eu sei disso, né? Porque a gente falou, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que levar esse cara. Mas a gente vai amanhã pro Uruguai. Era tipo 7 horas da noite, tá ligado? Amanhã pro Uruguai, como é que a gente vai fazer? Aí esse cara falou assim, veja bem, ele é meio conhecido como o último morador do Brasil, porque ele mora literalmente assim na fronteira, né? E aí ele falou, olha, eu vou todo dia, eu atravesso a ponte todo dia para pescar. Então, assim, eu atravesso e, obviamente, eles me conhecem, eles não me revistam nem nada.
Nossa, eu podia estar falando isso? Isso é um crime? Pode ser, cara. Gente, será que isso é um problema? Não é. Eu sei, cara. Não, gente, tem que já ser... foi, já Tem que ser prescreveu. muito espírito de porco pra, já, entendeu? Ir atrás de mim por causa de um crime desse. já prescreveu, cara. Tá. Tá, vambora, vai. Aí ele falou, eu posso colocar a gata na mochila e eu atravesso. Uhum, E aí vocês fazem todo o processo ali, o trâmite da imigração uhum. e pegam ela do outro lado. A gente, claro, pareceu uma ótima ideia. E assim foi. O que a gente achou que era um gato, colocamos na mochila, a mochila, né, atravessando, e a gente pegou do outro lado. E aí a gente falou, tá, e agora? Estamos no Uruguai com um gato. A gente não conhece ninguém. E a gente começou, tipo, a oferecer para as pessoas. Tipo, você quer um gato? Você quer um gato? Só que não é muito fácil, né? Ninguém... Uma pessoa que você não conhece chega pra você, você quer um gato? Tipo, não, pelo amor de Deus, né? É. E a gente tinha um plano de entrevistar o Mujica. Porra, velho. A gente tinha esse plano. Caralho. Que a gente tinha um contato, um cara, não sei o que, rarará, e a gente, pô... Então, toda a nossa programação no Uruguai tinha meio a ver com isso. E aí a gente foi tentando dar o gato, e não dava o gato, e não conseguia dar o gato, e a gente descobriu que era uma gata, porque em algum momento a gente falou, bom, a gente precisa levar esse gato, então vamos levar no veterinário, sei lá, né? Uhum. A gente nunca tinha tido gato e tal. Descobrimos que era uma gata, compramos ração, sei lá, né? Falou, bom, tudo bem, até a gente dar, ela fica, né? A gente vai ter que alimentar essa gata. E aí, só que aí, um dia que a gente foi entrevistar, a gente conseguiu chegar lá na casa do Mujica, a gata ainda estava lá. E aí a gente deixou o carro, eu prometo é curta, tá? Não, Vai que acabar. imagina. Que isso, velho? Que isso? Eu Eu quase aí- abrindo uma tô cerveja aqui. absolutamente Aí, confortável. eu aceito. Uhum. Aí, Tem aí, ó. aí a gente deixou o carro, saímos e fomos para um container que ficava na frente da casa dele. Peraí, deixa eu terminar. Ficava na frente da casa do Mujica e a gata ficou lá dentro do carro. Só que ela andava pelo carro e o alarme disparava. A gente falou, porra, mano, a gente tá na frente da casa do cara. O alarme do carro vai ficar disparando. Aí a gente pegou a gata, levou com a gente, ficamos lá no container, meio tipo fazendo uma hora, esperando o Mujica aparecer. Aí a gata dormiu, enfim. Saúde, gente. Saúde. Obrigada. Vamos, Palmeiras. Caralho, foi foda. Foi mal, não, continua, vai. E aí a gata ficou lá, dormiu, não sei o que, chegou o Mujica. Isso era 2016. Pensa o cenário político do Brasil em 2016. Então, assim, aí o Mujica sentou e a gente, mano, trocou uma ideia com ele, conversou, blá, 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 blá. Foi incrível, fizemos uma baita entrevista. Nossa, foi, assim, muito Você marcante. chegou a publicar isso? Sim, algumas coisas sim. Legal. E aí a gente foi embora. Aí eu tive que pegar a gata, né? Peguei a gata. E aí o Mujica vira pra mim e fala assim, essa gata é sua? Aí eu falei, não sei. Ela, na verdade, a gente quer doar. Ela, você quer? Eu falei, imagina, eu dou uma gata pro Mujica. Aí ele falou, não, já tenho demais. Aí o Arthur virou e falou, mas você quer batizar ela? Ela não tem nome. E aí ele falou, Catalina. Então, a nossa gata foi batizada pelo Mujica. Ah, que Você legal. tem ela ainda? Ela faleceu. Mano. Mas a Catalina foi tipo Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Caralho. Catalina viajou com a gente, fez trilha, morou com lhamas, conviveu com todo tipo de animais que você possa imaginar. Adotou uma gata grávida. Catalina era sapatão, obviamente gaúcha, gaudéria. Galdéria eu nunca tinha ouvido. Boa essa. E aí, enfim, essa é a história da Catalina. A Catalina ficou com a gente muito tempo. Caralho, cara. E pra você a perda recente do Mujica, como é que bateu tendo conhecido ele? Velho. Esse cara é um revolucionário. Cara, a primeira coisa que passou pela minha cabeça é, obviamente, né, uma perda inestimável, assim. Mas que sorte que eu tive. Que sorte que você teve. E que bom que eu fiz isso por mim, sabe? Assim, uma coisa de, nossa, que bom que a gente foi louco. E é muito louco como, sabe? assim, a gente recebeu um jornalista esportivo aqui, o Breiler Pires, que
teve essa mesma experiência. Ele conseguiu ter esse acesso ao Mujica lá no Uruguai, ele contou a história pra gente, a história também muito legal. Belíssima. Isso mostra como que o cara era acessível, né, cara? Um cara simples, assim, um cara que... Sem ego nenhum, né? Que Não, ele era parava, super, falava com as pessoas super. e recebia as pessoas. E simples no melhor dos sentidos. No melhor dos sabe? sentidos. Sei lá, foi mó astral. A gente ficou lá, sabe? Ele fumando um cigarro. E aí eu lembro de tirar uma foto e um dos seguranças falou assim: ai, não publica essa foto que ele tá fumando. E eu, tipo, não, claro. Eu falei, mas todo mundo sabe que ele fuma, né? Mas enfim, sabe assim, foi uma coisa meio... A gente ficou lá conversando. E sobre o Brasil. E era assim, um cara extremamente inteligente. Extremamente. Assim, ele tinha uma noção de política institucional, assim... muito foda, sabe? Imagina, foi um pouco antes do golpe, né? Sim. 2016, Dilma e tal. A gente tava fora do Foi Brasil. antes do Temer, então. Foi na época da Dilma ainda. Foi, Pode crer. porque a gente saiu no começo do ano de 2016, Uhum. então ela ainda estava, mas já Muito o pessoal já sabia que o gato enfraquecida. subiu no telhado. É. Pra falar de E gato. dali vocês seguiram até o... De lá a gente seguiu. Aí tem outra. A Catalina, Fica à olha, tem vontade. muita história, tá? A gente deu a Catalina. A gente deu a E Catalina. ela voltou pra... Não, aí a gente voltou pra buscar, a gente se arrependeu. A gente voltou 1.400 quilômetros. Caralho, por causa da Catalina. Cara, isso é amor, velho. Nossa senhora. Nossa. Pois é. É loucura, né? Mas a gente... enfim. Aí a gente... no final da nossa estadia no Uruguai, a gente estava num camping, a gente achou uma mulher que tinha vários gatos, curtia. E era isso, a gente falou, pô, mas é mó trampo, né? Viajar com um bicho. Tipo, agora a gente deu, né? A gente deu aquele migué da mochila. E a próxima fronteira? Uhum. Que a gente sabia que era pesada também, a fronteira da Argentina, que eles revistavam carro e tal, blá, blá, blá. Porque cada fronteira tem um jeito. Mano, não tem como, né, e tal. Aí ela, eu sempre quis um gato preto e tal, não sei o que. A gente deixou a Catalina e seguiu. E a gente foi pro norte da Argentina. E lá no norte da Argentina a gente conheceu um casal que tinha um pastor alemão gigantesco. E eles viajavam com um pastor alemão. E a gente se sentiu meio idiota, né? A gente achou um problema viajar com uma gata. Os caras, tipo, estavam voltando de um ano, tipo, num carro, assim, com um pastor alemão. Aí eles, não, é mó suave e tal. E fora que, tipo, cara, é uma energia, uma companhia, lá. E a gente tava meio, nossa, é isso mesmo? Cara, o que a gente fez? A gente deu a Catalina. Aí a gente ligou pra mulher. Oi, Ângela, tudo bem? Era um camping municipal, a gente teve que ligar pra prefeitura. Não, gente, foi assim um rolê. Nossa. Aí a gente ligou, falou com a Ângela topou. Aí a gente voltou, pegou a Catalina e seguiu viagem. Aí passamos pelos Andes, a gente foi pro Chile. Aí no Chile a gente foi direto pro deserto do Atacama, que eu conheci um cara lá, ele tinha uma agência de viagens, então a gente morava na casa dele, era uma fazenda, assim, a gente morava lá e trabalhava na agência de viagens dele pra Vocês fazer uma pararam, assim, pararam. Paramos uns 4 meses Caralho. no Atacama. Era muito Caralho, cara. Nossa, velho. Era legal, a gente pegava bike, saía de bike, ia pro trabalho. Que legal, Vender passeio turístico, era isso que a gente fazia, né? Mano. Pai, tô aqui no Atacama agora, tô trabalhando aqui, arrumei um Trabalhando na brother, Atacama uma de Viagens. Caralho, velho. Inca Norte era o nome dele. Isso você não pode dizer que você não viveu, né, cara? Assim, isso Eu é acho que eu vivi vida. 200 vezes que eu tô falando. Eu acho que eu vivi 200 vidas. Você recomenda isso ou não é pra todo mundo que sabe? Nossa, eu recomendo demais. Eu amo viver. Não, fazer uma trip dessa, assim, eu tô falando. Fazer uma parada dessa, assim. Tipo, Olha. o que te agregou na sua vida depois que você voltou, assim, pra vida normal aqui? Pergunta difícil. Eu não sei se eu recomendo pra todo mundo, porque, assim, é uma vida também, assim, a gente ficou 1 ano e meio que a gente não via amigos, né? Era eu e o Família. Arthur, só eu e o Arthur. E a gente... Eu acho que só foi possível pré-pandemia. Pós-pandemia, eu acho que seria uma... Depois que a gente passou e a gente ficou isolado, acho que... Eu, só de falar, de não ver pessoas, de ficar meio... Não, a gente via e fazia amigos. Mas é... A gente não via os nossos amigos aqui do Brasil, tem nossa isso. família, Tem isso, é. sabe? Então, assim, a gente vivia uma vida, assim... a gente cozinhava muito... Não era tipo assim, eu tô no Chile, eu vou num restaurante. É tipo,
A gente ficava em posto de gasolina, sabe? Era uma coisa assim, bem... Cada dia era um dia novo, né? Era um dia novo, e é isso, né? Um dia você tá lá nos Andes, outro dia você tá em Osasco, entende? Assim, com todo respeito a Osasco, mas o que eu quero dizer assim, não é um lugar turístico, nem sempre você tá numa linda paisagem, Pô, sabe? Osasco tem muito hot dog bom, bomba. Entende? Por quê? Você é de Osasco? Pô, ele tô brincando. Ele tá rindo pra caralho. Não, mas eu não tô falando mal Falei de da Osasco, fogo. gente. É só, tipo assim, por exemplo, Lima. Lima é uma cidade que a gente decidiu não ir, porque como é que a gente ia acampar em Lima? Entende? A gente falou, mano, não tem como. Mas enfim, aí a gente ia acampando, ia... E aí, só pra entender esse roteiro, vocês saíram da América do Sul, foram pro Atacama, como é que foi depois? Ó, a gente passou Argentina, Uruguai, norte da Argentina, aí fomos pro norte do Chile, né? Atacama, Bolívia, Equador. Nossa, que Equador, a gente ficou chapado no Equador. Nossa, apareceu, né? Mas a gente chapou no Equador no sentido de que gostamos muito. Sim, entendi. Claro. Claro. Tá. É isso, pô. Só isso que eu quis dizer. Só maldoso. E aí, Peru, né? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. E aí a gente voltou e entrou no Brasil pelo Acre. Aí, Acre, Rondônia, ficamos em Porto Velho, amamos Porto Velho. Nós fizemos grandes amigos em Porto Velho, foi muito legal. Aí a gente colocou nosso carro numa balsa e navegamos 5 dias pelo Rio Madeira para chegar em Manaus. Chegamos em Manaus, comemos em Manaus, depois fomos para Alter do Chão, a gente ficou 1 mês em Alter do Chão. Depois a gente meio que cruzou meio rápido uns estados, porque a gente tinha um casamento. Não, a gente foi pra Serra da Capivara e depois foi pra Bahia num casamento de uma amiga nossa. E aí a gente já foi voltando. Então vocês não chegaram a colar nos Estados Unidos, então? Não, desistimos. Nos Estados Unidos, a gente tava... Vocês ficaram na... Foda-se. O Bros fez o mesmo Porcos rolê, América do Sul. capitalistas, entendeu? A gente, Entendi. Não, do caralho, foi muito mais Não, é legal. muito caro. Tem uma coisa que é muito caro você colocar o carro. Porque assim, pra você passar pra América Central, não tem estrada. Da Colômbia pro Panamá não tem estrada. Então essa era a minha dúvida. Então você tem que colocar num navio. Você põe o carro num container, esse container num navio, isso é tipo assim, custa $4 mil. Caraca. $4 mil era tipo mais do que a gente tinha na viagem inteira, sabe? Então era tipo, pô, e assim, a gente tem um dinheiro X que vai servir pra gente, tipo, viajar pelo Brasil, viajar para outros lugares. Pra que a gente vai cruzar pra chegar até os Estados Unidos sem dinheiro? O que a gente vai fazer lá e pra quê? Sabe? A gente tava tão imerso também na cultura latino-americana, tão envolvidos com tudo, que a gente... Uma coisa mais nossa também, né, cara? Mas o Brasil é maravilhoso, gente. Você acha o melhor país na América do Sul? Pelo que você viu? Ou não? Em alguns aspectos, sim. É Brasil, né, gente? O Brasil é muito maravilhoso. Diverso, né? Cara, diverso, incrível. E a sua experiência culinária nesse período, assim? Vocês devem ter experimentado... Nossa, a gente já comeu cada coisa. Experimentamos muitos tipos de carnes diferentes. Isso que a gente era vegetariano na época. Mas a gente não ia recusar, né? Claro, a experiência. A gente tava lá, alguém recebe a gente na casa deles. Aí eles fazem um jantar. Ai, não, obrigada. A gente não, claro, né? Aceitava e tal. Mas, puta, eu lembro de uma que era tipo uma banha de não sei o que lá. Não, era um negócio que era assim, juro... No limite. Foi muito difícil, cara. Mas tem uma história boa também. Que quando a gente estava no norte da Argentina, a gente falou com uma líder comunitária e tal. E ela falou, não, vem com a gente que a gente vai construir o telhado do centro comunitário de uma aldeia. Bora. Pegamos... Aí ela, não, a gente só vai pegar ali minha irmã. Aí a gente pega a irmã já vem com um monte de farnel, de suquita e não sei o que lá e tal. Tá bom. Mas não, vou valer pegar meu pai. Aí pega o pai, que é um senhorzinho que só fala quechua. Diz, né, não fala espanhol, fala quechua, que é uma língua indígena, né? E ele sobe ele com uma privada. E aí a gente leva eles pra lá, pro negócio. E aí é todo um evento
que eles reúnem todas as famílias dessa aldeia para construir isso. E aí a pessoa que mora nessa aldeia, que está recebendo todo mundo, faz enfim, oferece um touro, um boi. E aí, só que aí, o que acontece? Não é tipo assim que eles foram lá e compraram um touro, né? É que o touro tá lá, tem que laçar, pegar o touro. E aí, eles chamaram o Arthur, porque tem uma coisa muito, né? Os homens que fazem isso, chamaram o Arthur pra fazer junto. Não, vamos lá caçar o touro. E o Arthur, tipo... Tá velho. Tô de boa aí, mano. Ele vai fazer? Não, ele, claro, Tô vamos aqui lá. tomando minha cervejinha. Vai. Imagina, 5 da manhã, o pessoal já tava de pé, num frio. Vai fazer o quê? Caçar um touro. Exato. Velho. Aí foi lá, laçou o touro. E aí eles falam, pega o rabo do touro, pega o rabo do touro. Isso em espanhol, né? Coelho. E aí o Arthur pega o rabo, aí tinha que torcer o rabo, aí ele ficava segurando o rabo assim, aí eles degolam o touro e o touro fica lá. Aí o cara pega uma vasilha, pega o sangue do touro e toma. Nossa! E eu assim, mano, se oferecerem pro Arthur, o que ele vai fazer? Tá ligado? Mas era só o cara que matou o touro que fazia isso. E aí eles A abrem... América do Sul é roots, Irmão, é cara. true. Não é à toa que true. o campeonato chama Libertadores. Mano, o bagulho é louco, velho. E aí eles vão tirando pedaço por pedaço do touro. Imagina, a gente é um bagulho muito grande, mas é que a gente não dimensiona. Muito grande, tá ligado? Você vai tirando pedaço por pedaço, e aí você vai levando. Eu lembro do Arthur levando, tipo, um pulmão, sabe? Assim, é tipo... e você tira tudo, e aí eles fazem isso, e todo final de semana a alimentação é esse touro, entende? Nossa. Mano, muito foda, que experiência, hein, cara. Que pariu. Foi uma grande experiência. Muito do caralho, cara. Eu tô querendo fazer, cara. É, Vamos aí. cara. A parte do touro eu não recomendo tanto, mas o resto... Fechar o futeboteco, vamos pegar o... Gente, a gente vai sair o seu carro aí, o... Ó, mas eu vou falar uma Vambora. coisa. Se na época que eu fiz isso tivesse Instagram, essa ia ter um quantidade filme. de... Pô, a gente já Isso foi tava que vivendo ano? disso. Isso foi que ano? 2016. Não tinha stories, não tinha nada. Tem Era Facebook. Tem né? um canal no YouTube muito grande que até o Casé reagia, não sei o que, pelo mundo, velho, que é um casal também. Eles vão pra todos os lugares. Cara, provavelmente a gente se conhece, porque é uma comunidade, né? Assim, todo mundo se ajuda, meio, como é que faz isso, como é que faz aquilo, blá, blá, blá. E aí você vai descobrindo projetos novos. Ai, desculpa. E aí vai descobrindo gente pelo caminho. Hoje em dia isso daria um puta conteúdo. Sim. Se vocês fazem vlogs e fazem conteúdo diário e alimentam e o caralho. Sei lá, começasse com um canal chamado 1 ano e meio viajando pela América do Sul e conteúdo... Nossa, isso é bombar pra caralho. Então, assim, a gente tentou, viu, patrocínio, a gente tentou falar com alguém, tipo, gente, alguém... Mas é que era outro mundo, cara. Outro mundo. Tá falando de que 11 anos. Nessa época aí, o PC Siqueira era, 9 anos atrás. era o grande cara da internet, ao lado do Felipe Neto. Neto, assim. O mundo revirou de cabeça pra baixo. Exatamente.